Olá, meus queridos, bom estar com vocês aí nesse dia de hoje. Estamos aqui falando hoje sobre um assunto extremamente importante, sobre as frequências da música, sobre as frequências que podem afetar positivamente ou não a nossa vida. Então, eu, como músico, também estudo essa área já há, digamos, mais de 4 décadas, sendo músico profissional e tal. Eu tenho bastante conhecimento sobre essa área. Eu tenho, inclusive, o livro que é O Poder Curativo do Som, que eu vou deixar também no link da descrição no vídeo, e eu resolvi trazer um colega aqui também, da área da música, que fala sobre as frequências. A gente tem falado muito sobre esses assuntos das novas frequências, do 432 Hz, e como melhorar, porque afinal estamos entrando na Era de Aquário, ela exige que nós também tenhamos um novo parâmetro, né? Temos uma nova percepção daquilo que nos foi tirado da nossa capacidade. Inclusive, a gente vê, tem reportagens aí que fala que muitas das curas poderiam ser feitas unicamente com a frequência sonora, e o sistema farmacêutico da grande Big Pharma, porque isso não dava muito lucro, eles acabaram ocultando da humanidade e extirparam as pessoas que trabalhavam com frequência, com curas. Então, a gente vê que agora, como essa elite mundial já está sendo retirada, estão sendo liberadas novas tecnologias que virão para melhoramento pessoal. Então, nada melhor do que trazer uma pessoa também expert nesse assunto, onde a gente pode discutir abertamente sobre o uso das frequências sonoras na nossa vida, que é o meu amigo Vladimir Farias. Vladimir Farias é professor, é músico. Eu vou trazer ele aqui agora com vocês. Bem-vindo, Vladimir Faria, bem-vindo, meu querido, aqui você é muito bem-vindo no nosso canal. A gente vai falar algo que as pessoas certamente vão gostar. Eu vou te apresentar, me permita. O Vladimir Farias é professor, é músico, é fundador da Escola de Yoga, é terapeuta vibracional, ele é pesquisador de neurociência também, ele é fundador da Bioneural Max, que é uma escola que trabalha com essas frequências sonoras para cura, para melhoramento pessoal, para bem-estar. Então, Vladimir, bem-vindo ao nosso canal. Nossos internautas aqui gostam muito desse assunto e eu vou te deixar livre aí para a gente falar alguma coisa. Então, depois, se tu quiser dar um alô para a turma aí, depois a gente já começa com a bateria de perguntas aí, tá? Fala um pouquinho para nós aí, Vladimir. Ô, Luciano, muito prazer, é uma honra muito grande estar aí no seu canal, participando aí junto com a sua audiência, que é uma audiência tão seleta de pessoas que estão cada vez mais engajadas em descobrir, né, e utilizar ferramentas que possam proporcionar o desenvolvimento da consciência, né, a expansão da consciência para tudo que a gente está enfrentando aqui. E a gente sabe, como você mesmo disse, né, a música, o som, ele tem um poder muito superior e subestimado para a maioria das pessoas, não para aqueles que estão no poder, não para aquela turma que está saindo, como você mesmo disse, que eles usam o poder da música, o poder do som para manipular. E nós estamos usando o poder da música para libertar, né? Para libertar. E essa é a maravilha. Pois é, então eu vou direto a algumas questões que a gente formulou, que eu quero te trazer para as pessoas aí, que então, lembrando que o Vladimir ele tem esse estudo muito profundo sobre as frequências sonoras e como elas podem ser direcionadas para melhoramento pessoal. Eu não vou falar a palavra cura porque o YouTube não permite que use essa palavra, então a gente usa, vamos chamar assim de melhoramento pessoal, né? E de fato é um melhoramento pessoal muito grande. Esse assunto que ele aborda também, eu tenho alguns capítulos que falam também, né, do professor Masaru Emoto, do Japão, que fez frequências com a água e tudo. Eu tenho no meu livro, eu vou deixar também depois várias informações na descrição desse vídeo. Mas enfim, Vladimir, você que é músico, né? Músico como nós, então a gente trabalha com isso há tempo. Então, qual é a relação que o som tem, que vai, enfim, para as pessoas do ponto de vista vibracional, né? Ponto de vibratório. O que as frequências que estão na música, no ambiente, fazem no campo energético das pessoas, sem que elas mesmas percebam, e como que a frequência pode atuar positivamente ou não para um melhoramento pessoal das pessoas que estão dispostas a receber essa energia, né? Esse poder da frequência tão ocultado ao longo de tanto tempo. Então fala para nós um pouquinho dentro dos teus estudos aí, Vladimir. Bom, primeiro eu quero fazer uma divisão, né? Porque primeiro o som é a base de tudo, tanto para o bem quanto para o mal, o som é a base, porque o som é o princípio da criação.
E no começo era o verbo, e Era o do verbo. verbo tudo fluiu. Então, sabemos que o som é o princípio básico da criação. E ele esteve e está presente desde as mais antigas civilizações na história da humanidade. Há registros de que os povos sempre utilizaram os sons para melhoraria, já que a gente não pode falar aquela palavra, mas para a libertação das aflições que aprisionam as pessoas. E é justamente isso que acontece. Você vê, temos, de uma forma inconsciente, todas as pessoas são hoje submetidas a uma série de frequências, porque o som é uma frequência, mas ele não é única. A frequência do som, nós dizemos que é sonora porque nós temos a capacidade de ouvir, mas existem os ultrassons, e por aí vai nessa escala. Toda escala, né? E tudo isso influencia e impacta. Hoje, principalmente, quando a gente vive num momento em que as milhares de dispositivos eletroeletrônicos estão emitindo frequências no meio ambiente, essas frequências influenciam negativamente numa glândula muito importante do nosso equilíbrio, que é a glândula pituitária. Esta glândula, por sua vez, ela quando inibida por essas frequências, ela coloca a nossa mente em estado de alerta, em estado de estresse. Então, quando esse estresse ocorre através dessa inibição dessa glândula, o sistema que deveria produzir, por exemplo, melatonina, serotonina, hormônios que propiciam a saúde, o bem-estar, a regulação do sono e uma série de coisas que nos fazem bem, ela, ao contrário disso, ela libera o cortisol. E o cortisol, ele é o estresse, porque o cortisol é assim, estou em perigo. Quando eu estou em perigo, quando eu estou em defesa, todo o resto é inibido. É claro que é um hormônio muito importante, desde que regulado, mas de maneira desregulada, é o que a gente sente hoje, o que está no inconsciente coletivo, esse estresse constante, essas pessoas, a gente dorme, mas não tem a sensação de estar repousado, né? Exato. Uma irritabilidade muito grande, tudo isso são sintomas muito claros dessas frequências atuando de forma inconsciente, entende? É verdade. E o que eu sei que eu li nos teus estudos ali que tu fala muito sobre a frequência binaural, né? Que hoje em dia se fala muito da frequência binaural. O que seria isso? Como é que ela pode agir dentro da nossa, assim, da nossa percepção, esse estímulo sonoro? Por que elas agem diferente, essas frequências binaurais? E também tu aproveita depois falar sobre as frequências solfejo, não sei se é a mesma coisa aí, né? Depois tu fala um pouquinho sobre as binaurais e as frequências solfejo, que estão falando muito, é uma coisa que está muito em moda agora, de a gente ter essa frequência de 432 e das frequências solfejo, que também é um assunto que pode emendar em outra questão. Então, fala para nós sobre a binaural. Então, são coisas distintas, a solfejo e a binaural. A binaural é o seguinte, o binaural é um conceito baseado num estudo científico, então não tem nada de crença aqui, né? A ciência constatou, através, desde do século passado, do século XIX, Heinrich Wilhelm Dove, um cientista alemão, ele constatou que quando o cérebro era exposto a duas frequências distintas, uma de cada lado, né? A resultante dessa frequência, o cérebro interpretava como uma terceira frequência. Então, este entrelaçamento, esse encontro dessas frequências são os áudios binaurais. E os áudios binaurais, por sua vez, eles atuam em estados que fazem parte da nossa modulação natural. Então, nós temos 5 estados que depois foram comprovados: alfa, beta, gama, teta e delta. E cada um deles, por sua vez, tem um impacto muito imprescindível no nosso cotidiano. Se você quiser, eu posso falar disso. Olha. Pode falar, interessante mesmo isso aí. Tá? Pode falar, sim. São 5 frequências. Então, vamos falar da comum, da cotidiana. É a beta, é o momento atual, é o aqui e agora, é a frequência que nós estamos. Só que, nesse momento, nós estamos em beta alta. Por quê? Porque o planeta também interfere nisso, né? O planeta tem a frequência dele, e nós temos a nossa. Só que o nosso cérebro é sincronizado com a frequência do planeta, que é a frequência de Schumann.
Como tem muitas atividades, o Sol atualmente está assim, com atividades muito atípicas e muito altas, né? A frequência de Schumann subiu. Então, quando dá esses picos, isso afeta o inconsciente coletivo. Então, nós estamos muito mais acelerados do ponto de vista de frequência do que habitual, né? Então, esse é um grande perigo. Mas o nosso cérebro, ele não atua só em beta, ele atua em alfa, que é uma frequência quando a gente está ali num estudo profundo, numa meditação leve, numa oração. Em teta já é uma meditação mais profunda. É uma meditação bem embasada. Então, o cérebro está com a atividade dele em 4 a 8 Hz, que é a frequência que eu gosto muito de trabalhar quando a gente vai trabalhar mente. E, acima disso, nós temos delta, que é meio Hz, de 4 a meio Hz. Para você ter uma ideia, a atividade cerebral é tão pequena em delta que abaixo de meio Hz é morte cerebral. Então, essas frequências são as frequências que o cérebro normalmente atinge durante o sono REM. Só que, com toda essa interferência que eu falei antes, né, a gente não está conseguindo atingir isso, porque há um impacto gigantesco de frequências neste momento, e não é por atingindo o inconsciente, não só de cada um, mas o coletivo. E é por isso que a gente vê o mundo nessa situação estressada como a gente está.